Boa noite. Coloca a mão no seu coração. Essa noite Deus, Ele vem falar aos nossos corações de uma forma poderosa, como um Deus que nos ama, que nos restaura, como um Deus que nos quer ver felizes na sua graça, no seu amor. Essa noite você veio nesse grupo de oração para ter uma experiência profunda com o amor de Deus, para encontrar primeiramente o coração de Deus e receber da graça do coração do Senhor. Deus, Ele conhece o teu coração, a tua história, e Deus, Ele quer responder ao clamor do seu coração. Deus já está falando através do clamor, através das canções, através de cada momento que já foi feito. A partir do momento que você saiu da sua casa, o Senhor já providenciou para que o seu coração fosse preparado para receber da sua graça, das suas maravilhas. Então que você prepare a tua alma, o teu coração nessa noite, para receber da graça de Deus, para receber do poder do Espírito Santo. A renovação carismática, ela tem a missão de levar a graça de Deus aos corações, de fazer o Espírito Santo ser conhecido. Mas para isso acontecer, o Senhor, Ele quer nos capacitar, nos fortalecer com a sua graça. Deus quer curar as nossas feridas, Deus quer nos libertar das cadeias, das correntes. Deus quer trazer a libertação sobre as nossas vidas, para assim podermos servir com amor, com dedicação, com entrega diante da sua vontade. E essa noite o Senhor te chama a ter essa experiência de graça, a levantar os seus braços lá no alto. Levanta lá no alto, se rendendo a Deus. Se até hoje você ainda resistiu à vontade do Senhor, se até hoje há situações, há barreiras sobre a sua vida, há situações a resolver, que nessa noite o Senhor possa realizar os prodígios e milagres. Que essa noite aconteça cura, libertações no nome de Jesus. Que nessa noite, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora e pela espada de São Miguel Arcanjo, as correntes malignas, os bloqueios, as barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Eu já estou profetizando na sua vida que a partir dessa noite, a experiência de amor, de graça, de santificação será poderosa sobre a sua vida, sobre o seu ministério, porque esse é o desejo do coração do Senhor: restaurar, curar e nos libertar, nos preparar para o céu, para um dia estar na eternidade com Ele, vivenciando a sua graça e o seu amor. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Agora pode sentar. É só para aquecer a tua alma nessa noite, porque o meu coração está sedento da graça do Senhor, e creio que o Senhor tem compartilhado isso com o teu coração. E nessa noite o Senhor, Ele restaura, o Senhor revigora a nossa fé. E o Senhor já me fala, já me dá uma palavra no coração, que essa noite é uma noite de restauração para o teu ministério, para a tua caminhada. Muitos estão sofrendo combates terríveis, lutas terríveis, e têm tropeçado. Está difícil a caminhada, a luta. E o Senhor, Ele vem socorrer o seu povo. A igreja que clama pela restauração, pela graça, pelo novo fôlego espiritual. O Senhor, essa noite, Ele trouxe você aqui para ser restaurado pelo seu poder. E você não sairá daqui nessa noite sem essa restauração. Você toma posse, sim ou não? Sim. Amém. É isso que o Senhor espera de nós. Ele nos dá a graça e nós abrimos as mãos para receber. Abrimos o coração para que Ele nos preencha com o seu amor. A Igreja Católica, ela tem sido marcada pelas perseguições, pelas dificuldades, pelos combates espirituais. A igreja, ela tem buscado na sua caminhada a santidade, fazer a vontade de Deus. Mas ao longo da nossa história, vamos sendo marcados por feridas em nossos corações. São situações que machucam, são decepções, são combates espirituais. E o Senhor, nessa noite, Ele quer curar a sua ferida. Essa noite o Senhor quer te restaurar. Há quanto tempo você tem carregado feridas no seu coração
e você clama pela cura, pela libertação. São traumas, são angústias, são sofrimentos que você tem carregado sobre a sua caminhada. E nessa noite Deus, de uma forma profética, está dizendo: eu vou curar as suas feridas. Eu vou curar as feridas da minha igreja. A minha igreja precisa da restauração, da força que vem do meu Espírito Santo. Então eu profetizo que essa noite será uma noite de graça, é uma noite profética. O Espírito Santo queima no meu coração. Eu vim como chorando essa noite para cá, meus irmãos, porque eu vivo essa luta, essa dificuldade, Satanás se levantando para impedir que eu chegasse aqui nessa noite, colocando diversas situações, mas eu declarei em nome de Jesus que a vontade do Senhor vai ser feita, que não é Satanás, nenhuma pessoa que impedirá a graça de Deus de acontecer, porque Deus, Ele anseia pela tua cura, pela tua libertação. Deus quer a sua restauração, Deus quer a nossa santidade, a nossa perseverança, e por isso Ele insiste com o seu amor. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para vivenciar essa graça, para ser restaurado pelo seu amor. Se você entendesse como é grande o amor de Deus, como Deus, Ele está querendo tocar o teu coração, como Deus, Ele quer restaurar a sua vida, se você entendesse este amor que vem do coração do Senhor, que queima dentro do nosso coração. Oh, meus irmãos, como é precioso o amor de Deus por nós, como Deus fala ao nosso coração. E é isso que o Senhor essa noite está falando, que Ele está cuidando de você. Ele nunca te abandonou. Ele tem cuidado de você, mesmo nas feridas, mesmo diante das quedas, mesmo nos tropeços. O Senhor tem cuidado de nós. Grande é o amor de Deus por nós. E não foi por acaso que o Senhor trouxe esse tema, ou melhor, essa leitura eu achei interessante e providencial. Você tem me passado a leitura e não tema. Normalmente os pregadores recebem um tema para ser trabalhado na pregação, mas eu recebi uma leitura de Filipenses, o apóstolo Paulo direcionando essa epístola, carta à comunidade de Filipenses, do capítulo 3. E eu achei tremendo isso, porque eu comecei a mergulhar em Filipenses, a entender o que o apóstolo Paulo estava direcionando àquela comunidade. Hoje, essa noite, somos a comunidade de Filipo. É a comunidade de Filipenses, que é chamada a comunidade de Filipos. Nós somos essa comunidade, e Deus está falando através do apóstolo Paulo aos nossos corações nessa noite, e nós vamos entender. É muito importante que nós entendamos o texto e o contexto. Primeiramente, Filipenses era uma comunidade de cidadãos romanos que habitavam naquela cidade. Eram romanos que tinham direito de posses. E, de uma forma muito interessante, o apóstolo Paulo estava naquela cidade de Filipo, e Deus pôde conduzi-lo a evangelizar, a direcionar para aquela comunidade, para que eles buscassem a sua graça, para que eles perseverassem na fé, para que eles fossem uma comunidade forte na fé de oração. O apóstolo Paulo está direcionando a Filipenses. Paulo passou 2 anos na comunidade de Filipenses. 2 anos o Senhor levou Paulo a direcionar essa comunidade. Foi interessante porque Paulo, quando ficou nessa cidade, ele foi preso, porque ele libertou aquela jovem daquele espírito de adivinhação. Então ele foi preso. Paulo foi perseguido, mas foi interessante que de todo o sofrimento, de toda a luta de Paulo, o Senhor providenciou para que ele direcionasse através da evangelização. Foi em Filipo que ele escreveu a carta de Filipenses, escreveu a carta de Colossenses, de Efésios e de Filemão. Olha que interessante, o Senhor, diante das provações da luta de Paulo, o Senhor pôde movê-lo, direcioná-lo para falar ao povo. E essa noite Deus está falando aos nossos corações. Vamos entender então que o apóstolo Paulo está nos direcionando para nós que somos essa comunidade.
Hoje o Senhor, Ele fala de uma forma muito especial ao nosso coração. Deus fala de uma forma poderosa, meus irmãos. Se essa palavra entrar no seu coração, ela vai trazer a libertação da sua vida, a cura que você necessita, a restauração, porque essa noite o céu se abre sobre nós. É o poder de Deus santificando a sua igreja, edificando a sua igreja. O teu coração tem que ser curado, a tua alma tem que ser liberta nessa noite pelo poder da palavra de Deus, pelo amor do Senhor que está sendo manifestado. O céu se move ao nosso favor nessa noite. É poderosa a graça de Deus que está caindo. Se tivéssemos uma visão espiritual, entenderíamos o mover do céu em direção à minha e à sua vida. Deus te conhece. Deus te conhece no mais íntimo do teu coração. E essa noite Ele tem uma profecia de restauração, de santificação, de fortalecimento da tua fé. É profético, você não sairá da mesma forma que você entrou, porque é a mão poderosa de Deus, não é o João Paulo. Entenda bem isso, não é o João Paulo que está agindo na tua vida, que está dando nada para você, que eu não tenho poder nenhum. Mas é o próprio Jesus que, olhando a tua história, olhando as tuas lutas, vai honrar a tua fé nessa noite. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante. Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o versículo 21, que é o último versículo do capítulo 3. Amém ou misericórdia? Amém. Eita, glória a Deus, o povo está preparado aqui. Louvado seja Deus. Só para não ficar feio, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, ali a região do Capão Redondo, a paróquia da Dete. Sou uma das comunidades paroquiais, sou da Nossa Senhora Aparecida, do grupo de oração Amor da Cruz. Sou membro, fundador desse grupo. O Senhor me colocou esse grupo há 6 anos atrás, como um grupo missionário, e eu tenho sido coordenador aí, obediente à renovação. Tenho tentado correr da coordenação, mas a renovação fala, não, segura mais um pouco. Então, permaneço obediente, e aí na evangelização, servindo e coordenando. Amém? Versículo 17, vamos entender. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, cujo o destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignominia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que palavra poderosa do apóstolo Paulo. Ele, na comunidade de Filipe, aos filipenses, então Paulo está dizendo já no início, irmãos, sede meus imitadores. Paulo, como um grande exemplo de evangelização, Paulo foi aquele que evangelizou toda a Ásia Menor sozinho. Paulo tinha cidadania romana, tinha autorização para ir para fora da cidade e evangelizar. Então ele fez o que os outros apóstolos não podiam fazer. Paulo foi aquele que levantou as comunidades. Como eu disse lá, Colossenses, ele escreveu cartas a Colossenses, levantando a comunidade de Colossenses, Efésios, a comunidade de Éfeso, de Filemão. Paulo foi aquele que saiu evangelizando e anunciando o poder de Deus, as maravilhas do Senhor.
Essa comunidade é interessante porque Paulo incentivou aqueles homens de Filipe, as comunidades, e exortou eles a permanecer na fé. A exortação do apóstolo Paulo era para que eles permanecessem felizes, que nada tirasse a alegria de ser um cristão, de ser um bom católico. Paulo está direcionando e exortando a comunidade. Paulo está dizendo para que eles perseverem na luta deles, que eles não deixem de orar, que a oração seja a base de cada um deles, seja a base da família, seja uma base de cada um daqueles que são cristãos. Que haja perseverança na fé, na comunhão entre os irmãos, que eles lutem pela fé, pela oração, em comunidade. Então Paulo está anunciando àquela comunidade: aguenta firme. As lutas são difíceis, as batalhas virão, estão vindo, mas aguenta firme, porque o Senhor está com vocês, está conosco. Não desistam, não é hora de desistir. Deus está falando a cada um de nós nessa noite: não é hora de desistir, Ele vai honrar a nossa fé. Deus está honrando a nossa luta, meus irmãos. Deus está movendo a sua graça, para que a graça dEle possa alcançar as nossas vidas e os nossos. Não desista da tua família, não desista da evangelização dos seus. Deus vai honrar a cada um de nós na nossa fé. A tua luta, a tua dificuldade, talvez você tenha sido apontado, as pessoas têm criticado, você vai muito para o grupo de oração, você vai muito para a igreja, eles não conhecem a missão que Deus deu a você, eles não conhecem o que é estar na presença de Deus, e é isso que Paulo está dizendo aos filipenses, para que eles não se deixem levar pelas vozes do mundo, para que eles não desanimem diante das lutas, das provações que eles estão vivendo. Mas é interessante o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 18: porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho dito. Então não foi a primeira vez que ele exortou, não foi a primeira vez. Deus, ele insiste em nossos corações, falando ao nosso coração, para que nós não desanimemos, para que as provações que temos vivido não nos tire da fé, não nos impeça de orar, de perseverar na sua graça. Então Paulo, ele repetidamente dizia à comunidade de Filipe, está dizendo aos nossos corações nessa noite, repetindo a perseverança, a vida de oração, uma busca pela vida de santidade, porque olha o que Paulo está dizendo, olha o que ele disse: porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigo da cruz de Cristo. Se portam como inimigos. Será que Paulo está dizendo, meus irmãos, das pessoas do mundo? Também. Mas quantos dentro da própria igreja têm sido inimigo da cruz de Cristo? Mas por que tem sido inimigo da cruz de Cristo? O próprio apóstolo Paulo deixa bem claro o que ele está dizendo. E ele diz chorando, decepcionado, porque imagina, Paulo esperava mais de muitos daqueles irmãos. Paulo esperava a perseverança, a luta, mas quantos têm abandonado a fé nesses tempos de pandemia? Quantos têm largado? Quantas pessoas que eu conheço, até pregadores, que caminhavam comigo, que deixaram seu ministério para viver o quê? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Versículo 19: cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Perderam a visão espiritual, perderam o gosto do primeiro amor.
perderam o gosto do primeiro amor para com Jesus, deixaram o Senhor pelos prazeres terrenos, deixaram o Senhor para se aventurar no mundo, estão cegos espiritualmente, vivendo agora uma vida de pecado, se esqueceram das promessas da evangelização, da intimidade com o coração de Deus, se esqueceram dos prodígios e milagres. Quantas pessoas receberam curas, prodígios de Deus, foram tocados profundamente pelo Senhor e fecharam os seus olhos para a sua fé. Meu Deus, como isso é terrível, isso é terrível, por isso que Paulo está chorando, porque são almas que estão buscando a sua perdição, a sua condenação eterna, estão esquecendo daquilo que é mais precioso, que é o amor de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, vai dizer o seguinte: alegres na esperança, forte na tribulação, perseverantes na oração. São Paulo, ele sempre insiste nas suas cartas, direcionando a igreja a se alegrar, mesmo diante das dores, das dificuldades, porque um coração que está em Deus, ele pode ser perseguido, ele pode chorar pelas dificuldades, seja financeira, seja afetiva, seja familiar, mas o seu coração é sustentado pelo amor do Senhor. A alegria do teu coração, a felicidade verdadeira do teu coração, nem Satanás, nem o mundo pode tirar. Permanece, vem as tempestades, as dificuldades, mas não tira do nosso coração a verdadeira felicidade. Não estou falando de euforia que o mundo prega, de uma festa, de um carnaval. Não estou falando dos prazeres da carne, estou falando da graça de Deus, do amor do Senhor que queima em nossos corações, este amor que nos move, que nos faz levantar das nossas quedas, que nos faz vir ao grupo de oração, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando tudo está dando errado, quando tudo está acontecendo de ruim. Vamos ao encontro do Senhor, porque no nosso coração há um amor que queima, há um Espírito Santo que nos move a buscar a graça de Deus, que nos dá esperança. A esperança, no contexto bíblico, é uma palavra escatológica, se refere a uma expectação, uma expectativa, confiante na volta de Cristo, que produz em nós confiança, mesmo diante das tribulações e do sofrimento das nossas vidas. Nós temos a esperança do céu, nós temos a esperança que o Senhor tem cuidado de nós e irá nos dar a vitória sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas. O Senhor nos conduzirá por sua graça, pelo seu amor. Isaías vai dizer o seguinte: é a virtude da esperança que nos leva a buscar a Deus sem cessar e sem trocá-lo por nada nesta vida. É no silêncio e na esperança que resiste a vossa força. Nada vai te tirar do coração do Senhor. Se nós amamos Jesus, se nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, nada pode tirar Deus do teu coração. Se você olhar a tradição da igreja, os santos da igreja, eles foram humilhados, eles foram realmente mortos pela causa de Cristo, e nada tirou do coração deles a fé que eles tinham em Jesus Cristo. Eu me lembro de uma grande santa da igreja, chamada Santa Perpétua, que era mãe de um bebezinho, e ela foi levada a julgamento somente porque ela professava a fé cristã. Ela vivia na África, e na África se adoram vários deuses, e o cristianismo era muito perseguido, ainda é, né? E aconteceu que, ao saberem que ela era uma mulher cristã, católica, mulher de fé, eles começaram a persegui-la. Ela era muito rica, uma mulher de muitas posses, os seus pais eram ricos, e mesmo assim levaram ela a tribunal. Por quê? Porque ela amava nosso Senhor Jesus Cristo e professava a sua fé. Ela foi obrigada a renunciar, foi colocada dentro de um calabouço, e isso não fez ela voltar atrás. Ela disse: jamais vou deixar nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu vou até o fim por amor a Jesus. Pensa bem, ela tinha um filho recém-nascido. Ela estava presa num calabouço, longe da família, longe do seu filho. E ela disse: não vou renunciar. Mesmo que seja possível dar a minha vida, se é necessário dar a minha vida, eu vou dar por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi levada para ser humilhada diante da multidão pagã. Ela foi levada para arenas de touros. Jogada na arena dos touros, a multidão pagã dizia para ela: negue a Deus perpétua. E ela firme: não vou negar. Soltaram os touros como condenação, devido a ela não querer renunciar à sua fé. Os touros a atacaram, e as chifradas do touro era sangue para tudo que era lado. Quando ela caiu diante dos ataques, ela se levantou. Sabe o que ela fez? Ela não foi cobrir as feridas do seu corpo, ela foi cobrir o seu corpo, a sua roupa que estava rasgada, porque era uma mulher de castidade, de santidade, de modéstia católica. Então ela cobriu o seu corpo para que os homens não vissem a sua nudez, porque ela honrava Jesus com o 6º mandamento, que é honrar a castidade. E ela cobriu o seu corpo. Todos começaram a aplaudir, porque ela ficou firme, mesmo diante dessa perseguição das chifradas daqueles touros. Ela permaneceu firme na sua fé. Sabe o que fizeram com ela? Começaram a aplaudir, que ela saia pelos portões dos gladiadores, que ela é uma grande guerreira pela fé. Ela começou, através da sua fé, através da sua coragem, ela começou a mostrar o que sustentava ela, que era a sua fé em Jesus. Aconteceu então que a multidão quis convencê-la a desistir, mas ela permaneceu firme: eu não vou negar a minha fé. Nisso, novamente, a multidão se voltou contra ela. Então, ali na cidade, os poderosos deram uma condenação para ela: se você então não renunciar à tua fé, você vai ser morta. Ela falou: então eu vou dar a minha vida por Jesus. Ela foi firme, não desistiu. Talvez você olhe para a sua vida: eu não sei qual é o teu sofrimento, as tuas dores, eu não sei o que tem te feito chorar, o que tem te feito sofrer, mas que a tua fé seja a tua fortaleza, a sua fortaleza. Santa Perpétua, ela foi colocada para ser decapitada. Havia um homem que seria o que iria matá-la. Era o carrasco, aquele que tinha um capuz na cabeça e com um machado em sua mão. Iriam decapitá-la. Ela foi colocada sem negar a sua fé, firme. Aquele carrasco era um homem forte, só dava para ver o olho dele, mas ele olhava para ela e temia Santa Perpétua. Por quê? Porque ele via algo diferente naquela mulher. A santidade dela exalava através da vida dela. Ela estava firme, ele tremia porque ele falava: essa mulher está pronta a ser arrancada a cabeça dela e ela está firme. O que é isso? Que fé é essa? O que sustenta a fé dessa mulher? Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso a qual ela servia, o amor que ela tinha de Jesus em seu coração. Então, ele tremendo, ele foi dado a ordem para dar machadada, mas ele errou porque ele estava tremendo e acertou o ombro dela. Ela gritou com muita dor, mas ele levantou novamente e ela levantou o pescoço e falou: é aqui que você tem que acertar. Olha isso! Mostrando para o seu carrasco, para o seu executor, aonde ele deveria acertar. Sabe por quê, meus irmãos? Ela tinha esperança do céu. Ela tinha esperança que ela era o quê? Uma cidadã do céu.
como disse o apóstolo Paulo, ela sabia que o céu esperava, ela tinha uma filha recém-nascida, ela tinha uma família que amava, mas ela sabia que ela logo estaria com Deus, intercedendo pela sua família, intercedendo pela igreja. Então nada fez com que ela desistisse, e ele deu então a machadada e decapitou uma mártire pela fé católica, que não renunciou diante do seu sofrimento, das perseguições, um exemplo para todos nós de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada te tire da sua fé, não importa o que você esteja vivendo, Deus ele tem cuidado de você, o Senhor tem zelado pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Somos chamados em grau menor ou maior a ser santos. Somos chamados à santidade em grau maior ou menor, não importa o que você esteja vivendo, que a tua cruz, que a tua dificuldade te leve a uma vida de santidade, te leve a amar nosso Senhor Jesus Cristo, e assim vamos perseverar na graça de Deus, e vamos dizer como disse o apóstolo Paulo aqui, bem claramente, versículo 20, nós porém somos cidadãos do céu, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. O Senhor nos santifica a cada sofrimento, a cada luta, a cada batalha, nos tornamos mais íntimos do coração do Senhor. Transforme seu sofrimento em graça, que todo sofrimento, a cruz que você tem carregado, te leve a uma vida de santidade, te leve a amar nosso Senhor, a perseverar. Você tem duas decisões diante do sofrimento: abandonar ou perseverar. Que a nossa decisão seja pelo céu, porque aqueles que perseverarem alcançarão o céu, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, porque essa noite o Senhor ele quer nos restaurar com o seu amor. Essa noite Deus ele quer nos fortalecer através da oração. Então, como eu disse, não importa da forma que você chegou aqui, como você esteja, não importa o teu sofrimento, essa noite o Senhor te chama a receber do seu poder, a ser batizado no fogo do Espírito Santo, a ser curado pela sua graça, a ser restaurado pelo teu amor. Então eu te convido a levantar os seus braços, a deixar que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente o teu coração. Eu quero pedir em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, que o Senhor possa derramar uma unção de cura, de restauração sobre a sua vida, uma unção de avivamento na tua alma, que nessa noite o teu coração seja curado, que a tua alma seja liberta de toda a opressão diabólica, que nessa noite você seja restaurado, restaurada pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor fortaleça a sua caminhada, que nessa noite o Senhor te leve a esse encontro pessoal com o seu amor, a receber do seu fogo abrasador, que nessa noite o Espírito Santo possa queimar no teu coração. Então se renda à graça de Deus e recebe do poder de Deus nessa noite. Recebe essa unção de cura, de avivamento, de restauração sobre a sua vida. Recebe o batismo de fogo, a